Olá, corredores! Bem-vindos a mais um vídeo. Já ouviram falar na recuperação parcial? Nunca ouviram falar neste conceito? Então, vamos falar dele e vão ficar a saber tudo sobre este conceito tão importante na corrida. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like. Quando nos estamos a preparar para uma prova, para termos uma boa performance, nós, conforme vamos treinando, vai começando a haver aquilo que se chama a fadiga acumulada. Nós começamos continuamente a ficar cada vez mais cansados e essa fadiga vai aumentando ou diminuindo em função da intensidade, do volume de treinos, se aumenta, se diminui, se nós vamos colocando algum descanso entre os treinos. E, portanto, há aqui uma linha muito ténue entre aquilo que nós necessitamos de treinar e o volume e intensidade que nós necessitamos de treinar para a prova e aquele tipo de treino que excede aquilo que o corpo consegue suportar e que poderá levar a lesões e a situações de excesso de treinamento. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado em conseguir dosear bem o esforço, conhecer bem o corpo para saber até onde podemos ir, porque se nós somos muito exigentes, muito ambiciosos, podemos lesionar-nos, podemos não conseguir fazer todos os treinos que estavam previstos. No entanto, também, se não treinarmos o suficiente, também poderemos depois não ter os resultados que nós pretendíamos. Portanto, tem que se conseguir dosear estas duas componentes, o descanso, o treino, sabermos quais é que são os nossos limites, porque há aqui uma linha muito ténue entre atingir um excelente resultado e conseguirmos lesionar-nos e não fazer resultado nenhum. E é aqui que surge o conceito de recuperação incompleta, que é um conceito importante e que é muito importante também nós conseguirmos usá-lo, porque nos pode dar muitos benefícios. Depois de um treino intenso, o que acontece é que nós temos os músculos cansados e além disso temos os músculos sem o glucogénio que foi gasto durante aquele treino intenso. E então o que é que nós necessitamos? Necessitamos de fazer algo que nos permita repor aqueles níveis de glucogénio e de carboidratos no corpo e nos músculos, só que isso não tem necessariamente de ser através de ficarmos sentados no sofá a ver uma série de Netflix. O que nós podemos fazer é irmos treinar um treino leve, só que tem que ser um treino leve que não utilize glucogénio e que utilize a gordura, porque nós, basicamente, em termos muito resumidos, as grandes fontes de energia quando nós estamos a correr é gordura e é glucogénio. E o que acontece é que se nós corrermos a um ritmo leve, nós vamos usar primordialmente gordura. Conforme vamos começando a aumentar a intensidade do treino, a percentagem de gordura utilizada começa a baixar e o glucogénio ou os carboidratos a aumentar a utilização dessa fonte de energia. E então, se nós, após um treino intenso, nós temos os músculos sem carboidratos, e se nós pretendemos repor esses carboidratos, então se nós formos treinar, nós necessitamos de treinar a um ritmo que seja suficientemente lento para que o corpo não necessite de utilizar carboidratos quando nós estamos a treinar. E é isso que é o treino regenerativo, é um treino em que nós estamos a treinar, estamos a usar como fonte de energia a gordura, que vai permitir que os músculos recuperem e se reabasteçam dos carboidratos. Os treinos de recuperação ativa são treinos em que nós estamos a treinar a um ritmo bastante suave, em que apenas elevamos
a nossa pulsação e o nosso ritmo cardíaco por um período relativamente curto, entre 15 minutos a 30 minutos, e que nos vai ajudar a recuperar e a ficarmos preparados para, quando necessitarmos de fazer um novo treino intenso, nós estarmos suficientemente descansados para o conseguir fazer. E além disso, como a recuperação não é completa, isso também vai fazer com que, e isto é um conceito muito interessante, que é, como nós ainda não temos uma recuperação completa, uma coisa é nós fazermos um treino intenso e depois estarmos 2 dias sem treinar, e então aí estamos completamente recuperados e, portanto, podemos fazer um novo treino intenso, não é? Porque já estamos recuperados. Nós, ao treinarmos praticamente todos os dias e mesmo fazendo estes treinos regenerativos e treinos de recuperação ativa, o que vai acontecer é que nós nunca vamos estar recuperados a 100%. E isso é ótimo por uma questão simples, que é, nós estamos a habituar o corpo a correr cansados, mas cansados a um nível que não vá causar lesões, porque apesar de tudo há uma certa recuperação. E isto é muito bom, por exemplo, para nós simularmos quando nós estamos numa maratona ou numa meia maratona e nos últimos quilómetros começamos a ficar bastante cansados e temos que forçar a corrida para continuar a treinar, para continuar a chegar até ao fim. Neste caso, nós, ao corrermos sem uma recuperação completa, nós estamos a treinar esse final de prova em que nós já estamos a correr quase cansados e já com grande dificuldade em chegar ao fim. E isso é especialmente importante em provas mais longas, como a maratona ou ultramaratonas. Como nós, por exemplo, numa ultramaratona ou numa maratona, nós não podemos treinar toda a distância da prova. Imaginemos que é uma maratona, são 42 km. Se nós vamos treinar os 42 km, o que vai acontecer é que depois necessitamos de recuperar durante muito tempo, porque vai ter um desgaste muito grande. Então o que nós podemos fazer é treinar na véspera da corrida longa, fazer um treino que nos faça chegar ao dia do treino longo já com uma certa fadiga no corpo, o que nos vai quase ajudar a simular o final da prova, que nós temos já aquele cansaço acumulado. Portanto, conseguimos simular o final da prova sem ter necessidade de fazer os 42 km. E isso é um conceito muito interessante que podem usar, e que vão ver que terão muito bons resultados com isso. Portanto, o vídeo de hoje foi este, que é o conceito da recuperação. A recuperação, depois de todos estes conceitos que nós falámos em vídeos anteriores, quer do volume de treinos, quer da intensidade, quer os tipos de treinos que nós devemos conciliar e não devemos abdicar de todo o tipo de treinos. Toda esta informação, todos estes componentes podem ser manipulados para quando nós estamos a definir o nosso plano de treinos. E aqui o conceito de recuperação também é mais um conceito que nós temos que utilizar. Ou recuperamos um pouco mais, ou recuperamos um pouco menos. Há semanas em que nós necessitamos de recuperar para depois, nas semanas seguintes, voltarmos a aumentar a carga de treinos. E aí podemos usar recuperações mais elevadas, recuperações menos elevadas. Podemos usar o conceito de recuperação parcial ou incompleta. Podemos usar a recuperação ativa. Se começamos a ficar mesmo muito fatigados e podemos estar a correr o risco de ter uma lesão por excesso de treinamento, então aí poderemos necessitar mesmo de não treinar durante uns dias ou fazer treinos muito leves. E, portanto, tem que se tudo conjugar, mas tem que se ter muito cuidado porque, como eu disse há pouco, há uma linha muito ténue
entre corrermos aquilo que necessitamos e corrermos em excesso. E esse excesso depois poderá pôr em causa todo o treinamento, todos estes meses todos que nós treinamos, por exemplo, para uma prova. Bem, ficamos hoje por aqui. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, ativem as notificações, partilhem com os vossos amigos, deixem o vosso like. Vai, e até à próxima. E bons treinos, com descanso também.